Buy and hold ou position trade dominando os grandes ciclos econômicos? Qual vale mais a pena? Qual vai te enriquecer mais rapidamente? É essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Te convido a assistir até o final, porque eu vou matar a cobra e mostrar o pau com um backtest para você ver qual vale mais a pena. E aí você que tira suas próprias conclusões. Se você quer ser um buy and hold ou você quer vir para o lado da força dos capitalistas malvadões que dominam a hora de entrar nos ativos e sair dos ativos. Bora cair para dentro então, seus capitalistas, vamos compartilhando a tela aqui sem mais delongas. Antes da gente cair para dentro dos backtests ali, você precisa entender um negócio. Por que você precisa aprender a dominar o timing de realizar o lucro? Por que você precisa aprender o timing para você colocar o lucro no bolso aí nos seus investimentos de renda variável? Porque, por exemplo, numa grande crise que acontece de tempos em tempos, por exemplo, a crise de 2001 das .com, a crise do subprime em 2008, agora a gente está para entrar numa nova crise que provavelmente os mercados vão continuar corrigindo, né? Como a gente vem falando aí e alertando vocês nos últimos meses, mais de 1 ano e meio, 2 aí, que a gente está avisando vocês. Então, a grande jogada é que quando você domina esses movimentos, você deixa de perder dinheiro para comprar os ativos mais baratos. Essa que é a grande oportunidade. Então, quando ocorrem essas grandes quedas no mercado, por exemplo, de 50%, 60%, que é comum de acontecer, em 2008, por exemplo, a bolsa brasileira, por conta do subprime, caiu 60%. Isso você pode averiguar, só pegar qualquer gráfico aí do Ibovespa. Então a bolsa brasileira, ela caiu cerca de 60%. Só que quando um ativo cai 60%, ele não precisa se valorizar 60% novamente para você ficar no 0 a 0. Quando um ativo corrige 60%, esse ativo, para ficar no 0 a 0, precisa se valorizar 150%. Então você precisa ver o ativo andar 150% para que você fique no 0 a 0. Qual que é a ideia, então, de você dominar o position trade e dominar o timing de entrada e de saída dos ativos? É que dessa maneira você vai conseguir não perder essa valorização do ativo, você vai estar com o ativo líquido, você vai estar com o dinheiro líquido, e aí você vai conseguir entrar no ativo mais barato, e ao invés de o mercado andar 150% para você ficar no 0 a 0, aí você vai maximizar, você vai aumentar o seu capital em 100%, 150%, porque justamente, né, enquanto a galera tá vendo o ativo subir para ficar no 0 a 0, você entrou com o ativo mais barato, porque você realizou o lucro, e agora você tá aí 100%, 150%, enquanto a galera tá ficando no 0 a 0, quem comprou lá o ativo perto do topo, né? Vou dar um exemplo aqui prático para que vocês possam entender a importância da realização de lucro e de dominar o momento, o timing de você realizar lucro. Pega, por exemplo, aqui as ações da Magalu, as ações da Magazine Luiza. Até agora, pessoal, elas corrigiram aí 90%. Se a gente voltar para nossa tabelinha, se um ativo cai 90%, se ele corrige 90%, ele precisa se valorizar em 900% para ficar no 0 a 0, pessoal. Então, para que a Magalu volte lá nos 27, 28 reais, ela precisa se valorizar hoje, não 90%, mas aqui ela precisa se valorizar 980%, pessoal, só isso, 980%. Então o cara que comprou, que ficou acumulando lá em 2020 e 2021 nessa região, ele vai ter que ver o mercado, meu amigo, ele vai ter que ver o mercado andar aí 400, 500, 600, 700, 800, 900% para que ele fique no 0 a 0. Se esse cara domina o ciclo, se esse cara entende dos indicadores antecedentes de análise gráfica, esse cara ia cair fora desse ativo, nessa faixa aqui que eu desenhei para vocês, e olha como o mercado deu oportunidade da galera sair, tá? O cara ia sair desse ativo, e aí o ativo ia corrigir, e se ele gosta desse ativo, ele ia comprar mais barato, e se voltar para o topo, enquanto a galera tá no 0 a 0, ele ia ter aí cerca de 800, 900% de lucro, tá, pessoal? Então essa é a importância de você dominar o timing. Você entendeu por que isso vai acelerar o seu processo de enriquecimento? Porque você consegue dar tacadas que vão maximizando ali a valorização do seu portfólio. Essa é a grande jogada. Agora, pessoal, a gente vai ver então esse teste que eu vou fazer com vocês, tá? Com as ações, para você ver a diferença de um portfólio buy and hold e de um portfólio que faz ali a realização de lucro, pessoal. E aí, eu quero que você entenda um negócio.
A minha treta com o buy and hold não é com o buy and hold, é com quem faz o buy and hold. Como assim, Gabriel? O buy and hold ele funciona, é uma boa. Só que para quem está começando, para quem tem pouco dinheiro, o buy and hold ele não é a melhor forma de você acelerar o seu processo de enriquecimento. A melhor forma e mais simples, que você não precisa ficar o dia inteiro operando, é o position dominando os grandes movimentos. Porque um movimento de ciclo dura em média 10 anos. Então, basicamente, você vai ter que identificar o momento de entrada, vai se posicionar em bons ativos e você vai ficar lá com ativos 5, 10 anos sem precisar mexer. Então, você vai fazer um buy and hold durante 10 anos, você vai ficar comprando, fazendo aportes no ativo e reinvestindo os dividendos durante 10 anos. Você vai realizar o lucro, vai colocar o lucro no bolso no momento que, fazendo a leitura dos indicadores macroeconômicos, dos indicadores fundamentalistas, se identificar que nós estamos entrando num ciclo de contração. Então, você ficou lá 10 anos num ciclo de expansão surfando a alta e você simplesmente vai realizar uma parte do lucro ou totalmente o lucro para depois comprar esse ativo mais barato. Talvez você erre ali o timing, né, em questão de meses, anos, porque não tem como saber exatamente quando vai acontecer uma grande queda, mas a chance de você chegar próximo aumenta muito quando você identifica quando você une vários indicadores, como por exemplo, os indicadores que eu ensino lá no Clube dos Capitalistas, né? Os alunos do clube, eles têm uma série de indicadores que eu passo para eles, para que eles possam entender o contexto. E entendendo o contexto, eles sabem a hora de entrar no mercado e de sair do mercado, e assim, eles deixam de perder 60%, 70% do valor do ativo nas quedas e conseguem comprar mais barato para depois pegar a valorização, porque esses movimentos são cíclicos desde 1900 e bolinha, né, pessoal? Então, essa que é a grande jogada. Então, pessoal, se a gente pegar e fazer aqui um teste, né, do S&P 500, usando apenas a média móvel, tá? Lá no clube eu vou trazer vários indicadores. Inclusive, você quer entrar pro clube, tá rolando aí o cupom de desconto de 60%, cupom Ano Novo, beleza? Lá no clube, então, eu passo vários indicadores para você ter mais precisão. Aqui nesse backtest, né, pessoal, eu fiz apenas usando a média móvel de 200 dias. Então, é muito mais simples do que eu passo lá para os alunos do clube. Os alunos do clube podem maximizar ainda mais ali o retorno deles, dominando esses vários indicadores macroeconômicos que eu passo lá dentro. Mas a ideia desse teste que eu vou mostrar para vocês é como é importante você realizar lucro para você multiplicar mais rápido o seu patrimônio, principalmente se você está começando. Por quê? Porque se você está começando, você tem lá R$1.000, R$2.000, 10, 20, 50 mil reais, você não vai ter dividendos importantes e relevantes para que você fique reinvestindo os dividendos. Então você precisa dar tacadas para você multiplicar o seu capital. Você precisa de grandes assimetrias. Você precisa correr risco. Você vai ter que correr risco. Você não vai ficar multimilionário rápido investindo em grandes bancos, em ações blue chips. Você vai ter que correr mais risco se você quer acelerar o seu processo de enriquecimento. Eu decidi, por exemplo, não ficar 30, 40 anos da minha vida fazendo aportes para que lá nos meus 60, 70 anos eu consiga alguns milhões de reais que já não vão valer mais nada daqui a 30, 40 anos e não consegui usufruir a vida, porque eu fiquei a vida inteira trabalhando e fazendo aportezinho, fazendo buy and hold, perdendo as grandes assimetrias. Então eu gosto de fazer grandes tacadas, de buscar correr risco no momento que é para correr risco, dominando os ciclos, para que eu possa alcançar minha liberdade financeira antes dos 30 anos e não antes dos 60 anos. Então eu quero alcançar minha liberdade financeira antes dos 30, para que eu possa ter dinheiro para usufruir o melhor da vida e também ter energia mental para fazer isso. Então hoje eu tenho 25 anos, já comecei essa jornada há mais de 5 anos atrás, onde eu estou gerando valor para a sociedade, trabalhando e fazendo os meus aportes. Só que sempre dominando os ciclos, porque assim como vocês vão ver agora, isso acelera o seu processo de enriquecimento. Então o que vocês têm que entender, pessoal? Se você tem um patrimônio pequeno, o buy and hold não funciona para você como uma forma de acelerar o seu processo de enriquecimento. Vai demorar muito tempo para que você consiga fazer isso. Você precisa alcançar formas de acelerar esse processo. Essa que é a jogada. Se você quer acelerar o seu processo de enriquecimento e não ficar a vida inteira fazendo aportinho para fazer uma grana para deixar para o Estado depois quando você morrer, eu recomendo que você repense se o buy and hold é a melhor estratégia para você. Porque o buy and hold vai funcionar para quem tem grande capital, acima de 10 milhões, onde isso vai gerar grandes dividendos para que ele possa ficar reinvestindo. Só que o buy and hold vai funcionar para quem, como eu falei, tem um patrimônio já considerável. O Barsi tem 1 bilhão de patrimônio, por isso que ele consegue fazer 1 milhão por dia em dividendos.
Mas você que tem 10 mil reais, você não vai conseguir fazer um milhão de reais por dia de dividendos, porque o seu patrimônio é pequeno. Então qual que é o seu foco? Trabalhar para aportar mais, você tem que gerar valor no mundo, investir em você mesmo, para que você possa fazer mais dinheiro e aportar mais, e você tem que investir em você mesmo de novo, para que você possa investir melhor, e com esse dinheiro que você está investindo, você possa acelerar a multiplicação desse capital, para que aí sim, daqui a talvez 10, 20 anos, você acumule um montante interessante, para que você possa se dar ao luxo de viver apenas de dividendos, apenas de reinvestir esses dividendos. Enquanto você não alcança um montante considerável de patrimônio, você não vai conseguir ter os dividendos ali para reinvestir suficientes para conseguir ali alcançar sua liberdade financeira mais acelerada. Deu para entender, pessoal? Então vamos aqui ver esse indicador aqui para você ver o porquê que eu gosto mais de fazer o position trade do que o buy and hold. Então, como eu falei, pessoal, esse aqui é o S&P 500, tá? Ele pega de 2003 até dezembro de 2021, certo? Esse período ali. E aqui, pessoal, a gente consegue ver então os drawdowns, né? Que foram, por exemplo, a gente pegou uma crise, um crash aqui no meio, ó. E aí perceba aqui, ó, no drawdown, que o buy and hold ele teve 50% de prejuízo, enquanto o cara que estava fazendo position, quando o ativo veio abaixo da média de 200, porque esse backtest está pegando apenas abaixo da média de 200 e acima da média de 200. Então é ridiculamente simples esse setup. É um setup simples, onde quando o ativo ia abaixo da média de 200, você vende. Quando vai acima da média de 200, você compra. Esse é o setup simples, ridiculamente simples. Qualquer pessoa consegue aplicar isso. Se você colocar mais elementos, é claro que o seu resultado vai ser maior. Se você colocar mais indicadores, uma análise de contexto, você vai maximizar o seu retorno. Mas apenas quando o ativo foi abaixo da média de 200, você vende. E acima da média de 200, você compra. Olha só, lá no fundo do ponto .com, do subprime, aliás, no fundo aqui da crise do subprime, o buy and hold estava com 50% de prejuízo na carteira, a carteira que ele começou em 2003, então em 2009 essa carteira estava com 50% negativo, enquanto o cara do position, o cara que compra e vende, estava com apenas 4% negativo. E depois, né, pessoal, então por isso que ele vai conseguir sair na frente do buy and hold. Então o buy and hold está aqui em vermelho e em azul está o cara do position trade. E aí no final dessa brincadeira, de 2003 até 2021, o buy and hold teria 785 mil dólares e o position teria 1 milhão e 99 mil dólares. Então aí uma diferença bem considerável de mais de 300 dólares, né? Apenas executando um setup simples e ambos colocando 100 mil dólares sem ter feito aporte, tá? Então ali você percebe que o cara que apenas quando o ativo veio abaixo da média de 200, vendeu e subiu acima da média de 200, comprou, esse cara conseguiu sair na frente cabulosamente do buy and hold. Se nessa simulação eu coloco mais elementos de contexto e tudo mais, com certeza ele consegue ali maximizar ainda mais esse retorno. Por isso que eu digo que o conhecimento é o melhor investimento e por isso que eu gosto tanto da ideia do position trade, porque é dessa maneira que você vai conseguir maximizar o seu retorno para acumular capital, para daí sim você pensar em viver de dividendos, né, pessoal? Então aqui, agora nós estamos numa correção dos mercados. Para quem acompanha o canal, eu aviso, isso aí já faz mais de... Bom, a gente está em 2023, vai fazer mais de 1 ano e meio, né, pessoal? Que eu estou avisando vocês para realizar lucro e fazer caixa. Grandes oportunidades estão surgindo para quem tem o conhecimento e sabe exatamente o que fazer em cada momento do ciclo. Cada estação exige uma atitude, né? Então o S&P está corrigindo, como a gente já antecipava. O Bitcoin também, né, pessoal? Eu vendi meus Bitcoins, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, lá nos 50 mil dólares, tá, pessoal? Então eu comprei em 2019, tem vídeo aqui no canal mostrando, comprei em 2019 por dominar o ciclo do Bitcoin nos 5 mil dólares e comecei a vender o Bitcoin nos 52 mil dólares, tá? Então essa que é a jogada, né? Então eu consegui multiplicar 10 vezes. O cara que não realizou lucro, ele viu o preço subir e viu o preço cair e ficou chupando o dedo. Então essa que é a importância de você saber a hora de comprar e a hora de vender. Existe no mercado as estações. Existe a estação para você preparar a terra, que é a estação atual. Existe a estação para você semear, que é o que eu acredito que a gente vai ter de oportunidade, né, a partir da metade desse ano. Depois existe o período de você cuidar do ativo, regar, adubar. E existe um momento de você colher. Se você planta e não colhe, o fruto apodrece. Tem que colher para depois plantar com mais potência.
Essa que é a grande jogada. Assim que você acelera o seu processo de enriquecimento, principalmente se você tem um patrimônio pequeno, de 10, 20, até 100 mil reais. O buy and hold fica interessante quando você tem um patrimônio já maior, de 10 milhões, 20 milhões de reais. Porque aí os dividendos começam a ficar consideráveis e aí reinvestir esses dividendos começa a ficar mais interessante. Agora, se você tem 10 mil reais, cara, mesmo que você coloque 100% em renda variável, vai render o quê? Em ações ali, 20 reais, 30 reais de dividendos por mês, talvez? 50? Se você for muito bom em achar boas empresas pagadoras de dividendos, talvez 100 reais, 200? Então não vai mudar o seu jogo. O que vai mudar o seu jogo nesse caso é dominar o ciclo e buscar grandes assimetrias para buscar grandes valorizações. O mercado de cripto é um bom exemplo disso, né? É nesse mercado que a gente consegue multiplicar cabulosamente o nosso capital. Eu consegui multiplicar meu capital em 10 vezes com o Bitcoin, por exemplo. Com as ações é muito difícil você conseguir isso num tempo pequeno. Por isso que eu gosto tanto do mercado de cripto. E para quem quer buscar esse conhecimento aí de timing, pessoal, olha só o que os meus alunos do clube estão falando. O Telmo, ele, inclusive postei lá no meu Instagram, ele falou o seguinte: Oi, Gabriel, comprei hoje o seu curso e até agora estou a achar fodástico. Você entrega muito conteúdo importante. Não perca um vídeo aqui do YouTube também. E ele agradece aqui. Agora o Telmo é aluno do clube e ele tá gostando, né, pessoal? E nós temos mais relatos de alunos do clube. Esse é um relato do Diego lá de dentro do clube. Dentro das aulas lá do clube, na Hotmart, você pode comentar nas aulas, tirar suas dúvidas e tudo mais. E hoje, inclusive hoje o Diego, ele comentou: com este segmento de indicadores, certamente você salvou várias vidas e famílias. Para aqueles que prestaram atenção, foram conselhos de pai. Isso quem está falando é o meu aluno do Clube dos Capitalistas, o Diego. O Diego é aluno do Clube dos Capitalistas e ele falou que essa aula, indicadores de ciclo prático, são conselhos de pai, gente. Olha que legal, meu. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito gratificante, pessoal. Aí ele agradece: gratidão e parabéns pelo seu excelente trabalho. PS, estou indo bem nesta crise, mas se tivesse consumido o teu conteúdo um ano atrás, teria dobrado o meu capital. Olha que legal isso, gente. Esse é o valor do conhecimento. Por isso que eu falo que o clube tá de graça, porque quem aplica o que eu ensino no clube poderia, como o nosso amigo Diego falou, poderia ter dobrado o capital simplesmente, né? Só por dominar os conhecimentos que eu passo lá no clube. Inclusive o clube está com desconto até segunda-feira, até o dia 9. Últimas horas para você entrar com desconto. E aqui ele postou, né? Realmente essa aula tem valor inestimável. Está tudo acontecendo conforme o esperado. Muito obrigado. Então, para quem entende dos ciclos, não é pego de surpresa. O mercado dá sinais e quem sabe ler os sinais, sabe ler o contexto, sabe exatamente o que fazer em cada momento. Se você quer entrar para dentro do clube, o link está aí na descrição. Utilize o cupom Ano Novo. O cupom Ano Novo é a última chance para você entrar no clube com 60% de desconto, beleza? Então você vai clicar no link da descrição, vai cair nessa página que vai ter todos os módulos e aulas que você vai ter acesso. E aí você vai clicar aqui em comprar agora, vai cair nessa página aqui, ó. O valor normal do clube é R$ 1.497. É o último cupom para você entrar no clube com acesso vitalício que eu vou disponibilizar para vocês. Como eu já falei no vídeo de ontem, a gente está montando uma equipe de lançamento e o nosso custo operacional vai aumentar, então o preço do clube vai aumentar. Além de colocar mais pessoas para dentro da nossa equipe, a gente também paga imposto e tudo mais, né? Nós somos uma empresa, né, pessoal? Então o preço do clube vai aumentar. E para quem me acompanha, aqui eu quero dar uma colher de chá e permitir com que vocês entrem no clube com o preço antigo, antes dos reajustes, antes da gente aumentar o preço, porque a gente vai rodar tráfego no Google, no Facebook, então a gente vai gastar bastante dinheiro, então vai ter que aumentar o preço do produto. Então é só você clicar aqui em aplicar o cupom Ano Novo, tá? Cuidado, pessoal, para quem não funciona o cupom, é só digitar Ano Novo. Se você digitar no celular, o corretor, ele bota um espacinho aqui atrás, ó, deleta esse espacinho que o corretor coloca automaticamente no celular e só coloca Ano Novo, sem o espaço atrás do O, tá? Deletou aqui, ó, Ano Novo, aplicar e vai funcionar certinho. O clube fica por R$ 598, tá? Última chance para você entrar, poucas horas aí da validade desse cupom. No dia 10 não adianta chorar. Então, até segunda-feira vai estar válido esse cupom. Não deixa passar. O link está aqui na descrição para você entrar para dentro do clube e aprender a dominar o timing de entrada nos ativos, a hora de comprar e a hora de sair. Inclusive, dominar as opções, por exemplo, para ganhar com as quedas do mercado.
Por isso que eu falo, né, pessoal? As crises são oportunidades para quem domina os ciclos e sabe o que fazer em cada momento do ciclo. As opções aqui os derivativos, né, que eu falei para vocês, que eu vou ensinar vocês a garimparem lá no clube, no curso. Vocês vão aprender a garimpar e vocês conseguem, com esses ativos, ganhar, por exemplo, nas grandes quedas, né? Então lá em 2008, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você teve uma queda aqui, ó. É nessas grandes quedas aqui que as opções se beneficiam, né? Nessas quedas rápidas aqui e nessas quedas rápidas, né, e fortes que as opções se beneficiam. Se você acredita que a gente pode ver uma queda como essa, as opções que eu ensino aqui no clube, elas podem aí te trazer uma rentabilidade bem interessante, mesmo quando os mercados estão caindo. Então, link aqui na descrição, a gente se vê lá dentro do clube, seus capitalistas. Não deem bobeira. 2023, para quem tem o conhecimento certo, vai ser o melhor ano, vai ser o ano das grandes oportunidades. A gente se vê na próxima, seus capitalistas, e a gente vai brindar no nosso churrascão do milhão lá por 2025. 2025, os capitalistas malvadões vão brindar e vai dar bom demais. Só que agora a hora de semear tá chegando. Só vai colher os frutos quem semear junto com a gente. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.